Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao Espaço Blaugrana, um lugar onde você vai falar sobre futebol, Barcelona, ah, tática, paixão, tudo num lugar só. Então sejam muito bem-vindos aí. Você está me acompanhando pela primeira vez. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe Pérez de Lima. Para você que já me conhece, meu nome continua sendo Felipe Pérez de Lima. Vamos lá, fazer aí mais uma análise dessa vez rápida. Até por questão de tempo, não faltam nem. Faltam questão de menos de 3 horas aí para a partida. Então, vamos fazer uma análise bastante dinâmica aí daquilo que eu acredito que sejam os pontos principais do jogo de hoje. Entre Valência e Barcelona. Você não ouviu errado, Valência e Barcelona vão se enfrentar novamente. Eles já se enfrentaram, no caso Barcelona e Valência. O que isso muda? Mando de campo, tá bom? E no caso do Valência, muda bastante coisa, para falar a realidade, em relação à postura dos times, de uma maneira geral. Porque o time do Valência é um time que se mostra muito mais confortável quando joga dentro da sua casa e muda a sua maneira de jogar para jogar com mais pressão na bola, com mais intensidade, quando joga dentro de casa do que quando joga fora, que joga mais retraído. Apesar de que quando fez o jogo contra o Barcelona, na minha opinião, alternou bem entre momentos de maior pressão e maior resguardo, né, no setor defensivo. Apesar de ter tomado 7, né, ah, o que obviamente não tem como chamar uma partida que você toma de 7 de uma boa partida, né? Diga-se aí de passagem, um 7-1. Quer dizer, é, bom, mas brincadeiras à parte, uma partida que o Valencia não foi feliz, né? Mas também porque teve muito mérito do time do Barcelona e porque o time, no que ele se propôs a fazer de manipular essa marcação alta, ele foi muito feliz, assim como ele costuma ser, né? A gente sabe muito bem que quando um time tenta enfrentar o Barcelona de peito aberto, né, como se fala, tende-se a ter um tanto quanto mais de problema do que contra adversários que se fecham mais, né? Então, até para esse jogo, eu acredito que se vier com aquela mesma mentalidade que costuma vir nesse tipo de jogo, que é jogo em casa, e até na que veio no jogo contra o próprio Barcelona, olha, sinceramente, vai ser difícil desse time do Valencia não tomar ah, alguns gols. Não sei se 7 de novo, que até pela questão que eu vou falar agora, mas acho difícil que também tudo dê certo, basicamente, com o Barcelona. Foi o que aconteceu no jogo do 7-1, beleza? Vamos lá. Falando agora sobre pernas pesadas, né? Então aqui a gente está com a tela do WhoScore de minutos jogados, né? Destaque aí para tela de minutos jogados, onde a gente vai perceber alguns nomes, né? A gente vai dar destaque aqui para alguns nomes, né? Que na minha visão, até pensando na escalação de hoje, você tem a necessidade ali de rodar alguns, né? Rotações, falar sobre rotações, né? Eu acredito muito que as rotações que vão acontecer nessa partida não vão ser rotações tanto de início de jogo, até por ser um confronto só de mata, ou seja, uma partida só, né? Então, ou você mata ou você morre. Você tem todo esse componente que você não pode entrar frouxo, você não pode bobear, né? Então, até por isso que eu acredito que sim, a gente deve começar com um time com bastante jogadores titulares, mas que eu também acredito que a gente possa rodar bastante ao longo da partida, né? Ah, falando aí, por exemplo, de Rafinha, falando de Cubarsí, falando de Lewandowski, falando de Lamine, ah, falando de Casadó, entre outros, né? Tem alguns nomes que vocês vão perceber aí que eu não falei, por exemplo, Pedro e principalmente o Pedro, né? E eu não falei de propósito. Por quê? Porque a postura, o modo como o Hansi Flick tem adotado para lidar com a situação do Pedro tem sido uma leitura minha, não só minha, mas também de outros
de outros canais, como por exemplo o Blaugrana Brasileiro, página da qual eu sou muito fã, acompanho muito. Mas, vamos lá. Tem essa leitura que diz que o Pedro se sente muito mais à vontade vindo do jogando, quando ele joga, do que quando ele não joga. Então ele é aquele tipo de jogador que você administra os minutos jogando. Você deixa jogar um pouco, tira um pouco, deixa jogar, tira, né? Então, eu acredito que no caso dele a gente vai seguir bastante por essa linha, né? De deixar jogar até um certo limite e depois fazer a troca. Tem até um aspecto nessa troca que nesse jogo do 7-1 foi um dos, se não o único jogo em que a dupla titular inicial foi Casadó e De Jong. Deu certo também, deu bastante certo, mas a gente vai deixar para comentar isso mais tarde. Bom, vamos falar um pouco sobre, reiterando, né, até o fato de, na minha visão, na minha análise, começar bem vai ser a chave desse confronto. Então, tentar ali guardar dois, talvez, quem sabe com sorte, três gols no primeiro tempo, na primeira meia hora, não sei, é uma média bastante grande, três gols em meia hora. Mas vai, tentar fazer ali, ah, sair com 2-0 do primeiro tempo. Acho que essa é uma análise mais realista do jogo. É importante, né? Porque aí a gente percebe pela distribuição, né, de quantidade de gols sofridos que o time do Valência é um time mais vulnerável. Parte desses gols também foi contra o Barcelona, né? Então você tem que tomar cuidado, um certo cuidado quando você faz esse tipo de análise, porque para não ficar única e exclusivamente em um jogo, né? Mas a gente percebe uma fragilidade no minuto 0 ao minuto 15. Também percebe ah, que os gols acabam se distribuindo, né? Então, se eu retirar o 7 que ele tomou, o total foi de 11. Se tira 7, ficam 4. Ou seja, nos outros jogos, no caso do Bordalás, foram apenas 4 gols sofridos, que é uma média boa, né? Ah, apesar de ter que considerar aí também o nível de enfrentamento, que foi um nível abaixo, principalmente no mês de janeiro. Então vamos falar um pouco agora desse calendário. Bom, calendário do Valência, né? Ah, primeiro, o trabalho aí do Carlos Cobreram, né, que é o treinador do Valência, é um trabalho muito novo. A gente percebe aí, hoje, a gente está falando aqui de dia 6 de fevereiro, né? Primeira partida dele como treinador do Valência foi há pouco mais de um mês, dia 3 de janeiro. Então é um trabalho muito curto. É um trabalho que no mês de janeiro a gente sabe, como eu acabei de falar, que o nível de enfrentamento também tende a descer, tende a cair um pouco por conta das partidas do Copa do Rei. Mas quando foi colocado para brigar contra a primeira classe da Espanha, o Valência realmente teve um pouco mais de dificuldade, né? Jogou contra o Real Madrid, perdeu de 2-1. Jogou contra o Barcelona, perdeu de 7, né? Apesar de ter aí uma vitória muito interessante, por exemplo, contra a Real Sociedad, foi em um jogo que jogou em casa, que dominou a Real Sociedad, né? Jogou com muita personalidade. Para você jogar com mais personalidade do que a Real Sociedad, olha, você tem que ter coragem. E jogou. Empatou também com o Sevilha, né? Buscou ali, no caso, o empate nos últimos minutos. Quanto a mecanismos, quanto a modo como joga, é uma equipe que joga de maneira bem direta, bastante direta, mas não vou me alongar muito nesse aspecto, porque foi um aspecto que eu já abordei na, na análise anterior, né, sobre o time do Valência. Se você não viu, vá lá ver. É rapidinho, o vídeo é um pouco longo, mas eu vou deixar ele linkado. Então, vai lá, me dá essa moral, né? E, bom, ah, vamos agora falar um pouco do 11, aquilo que eu acredito que vai ser o que, na real, é o meu 11 ideal, né? Não sei muito se vai ser o 11 do Flick, mas seria talvez ali o meu 11 ideal. Como eu falei, a gente vai ter aí
vai ter que fazer rotações, porque a temporada é muito longa, mas as rotações que vão ser feitas, elas serão feitas em campo. A minha visão é isso que tem que ser, é assim que tem que ser pensado. Você tem que rodar, mas roda com os jogadores, muitas vezes, estando em campo, né? Ah, então vamos lá. Então a escalação, citar no começa com o goleiro, Chesney, né? Nas laterais, Eric Garcia e Gerard Martin. Então a gente já começa aí com o primeiro ponto nas laterais. Os laterais são os reservas, ou no caso o Eric Garcia é um zagueiro improvisado na lateral, né? Até para dar um descanso, principalmente para Condé e para Baldé. São dois jogadores que estão com muitos minutos, e não só estão com minutos, mas estão começando talvez a sentir um pouco nas pernas esses minutos. Ah, Ronald Araújo precisa jogar, precisa de tempo de jogo. Cubarsi também é um dos jogadores que mais tem minutos, mas também descansou aí um pouco recentemente, né? Não faz muito tempo. E é novo, então acredito que tem sim capacidade de jogar. E a gente sabe também que se a gente precisar, por exemplo, a gente consegue colocar. ah, Na verdade, não é uma substituição tão fácil, né? Mas existem rotações que podem ser feitas nesse sentido. A dupla de volantes. Eu coloquei De Jong e Casadó, repetindo a dupla que foi usada contra o próprio Valência, né? No caso, porque o Pedro estava fora por uma gripe, por uma indisposição, mas apesar de ter colocado, admito que são aquelas colocações que, olhando agora, não sei se eu acredito tanto ah, nessa, ah, nessa escalação, nesse setor, no caso. Porque pela própria administração, o modo como o Flick deixou claro que o Pedri, ele é administrado, ele tem seu tempo administrado jogando, principalmente, né? Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre o ataque, que é aqui aonde eu acredito que a gente pode também falar aqui de algumas rotações que devem acontecer durante o jogo, né? E que eu acho que vão fazer sentido, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre possibilidade de Olmo. O Olmo, pelo que o Flick falou na coletiva, é uma possibilidade que jogue um tempo, ou no caso 45 minutos, né? Então, boa parte do que eu vou falar agora se passa com o Olmo em campo, né? E porque a presença do Olmo permite que eu desloque o Fermin para o lado, descanse o Rafinha por um tempo ou pouco menos, e que continue jogando. Que o Olmo ganhe minutos, que o Rafinha descanse e que o Fermin vá jogar, apesar de não ser o lugar preferido dele jogar, mas ele vai jogar ah, pelo lado ali, né? Outra coisa, Lewandowski vai entrar no mesmo caso do Rafinha. Começa jogando e aí conforme se a gente conseguir fazer um resultado, sai e vai descansar, né? Aí coloca o Ferran. Ferran também que já se provou capaz de jogar contra esse time do Valência. Porque no jogo do 7-1 era ele o titular, né? Então, para sintetizar, de novo, algumas rotações que são feitas desde o início, outras que seriam feitas ao longo do jogo e pensando nas possibilidades que o time tem para um segundo tempo e tal, né? Isso, é claro, se tudo correr bem, se a gente conseguir fazer um bom primeiro tempo, matar é difícil, mas encaminhar o jogo no segundo tempo, no primeiro tempo e usar o segundo também para rodar o elenco, para descansar e é isso, né? Vamos falar um pouco agora sobre essa dupla. Uma dupla, De Jong e Casadó. Essa dupla em si foi a dupla que jogou contra o Valência, né? No jogo lá do Campeonato Espanhol. Foi uma dupla que deu bastante certo, né? E eles estão intimamente ligados ao como esse jogo aconteceu e como que o time fez para se dar bem nesse confronto, né? Então, por isso que eu vou deixar aqui um tempo, um espaço para falar deles, né? Então, eles dois são dois volantes, ah, não que não tenham mobilidade, mas que
são talvez bastante aproveitados se eles jogarem de uma maneira posicional. O que isso quer dizer? Jogar de maneira fixa, fixada, né? ah, próximos ali, tanto um em relação ao outro, quanto a linha de defesa, os dois próximos da linha de defesa. Por quê? Vamos passar agora para falar. Então vamos lá. Ah, aqui o quadro, que como eu acredito que tanto que o que eu acredito que o Valencia vai fazer para marcar, quanto que eu acredito que o Barcelona vai fazer para ter a bola, né? Vamos começar aí falando do time do Barcelona. Bom, o time do Barcelona, ele deve, pelo menos foi isso que fez também durante uma boa parte do primeiro tempo do jogo de ida, né? Porque o jogo também foi um jogo que se resolveu em 45 minutos ou menos. Então vamos lá. No primeiro tempo do primeiro jogo lá, do Valência, que foi 7-1. A gente jogou com uma linha de 4 bem estabelecida, com dois volantes, né? Com esses dois volantes à frente da linha de 4, com eles guardando bastante posição, justamente para atrair os saltos de pressão do, dos jogadores, no caso do Valência, que jogam na segunda linha, né? Então eles jogavam ah, nas costas dos atacantes e à frente da linha de defesa. E que isso gerava? Fazia com que toda vez o time do Valência precisasse morder quem tem a bola, né? Então eles tentavam morder o cara que tinha a bola. Esse cara que tinha a bola fazia uma movimentação bastante rápida com o lateral, né? Então uma dinâmica de terceiro homem, coisa rápida ali com o lateral. E aí basicamente, quando você supera essa primeira linha de pressão, a verdade é que essa é uma das vulnerabilidades desse estilo de marcação que o Valencia faz. Quando você passa da primeira, esquece, você vai ter corredor para correr. E aí o Barcelona tinha muito esse entendimento de como correr, e é uma coisa que o Barcelona tem muito, de como correr e de como fazer os outros correrem, né? Então, principalmente no caso, as jogadas de infiltração pelo corredor lateral, foi uma coisa que deu muito certo no Barcelona, e as jogadas também de infiltração no corredor lateral, mas a partir do meia, que flutua, que no caso aqui está o 10, né? E é na escalação inicial o Firmino, mas pode ser também o Dani Olmo, que é esse cara que flutua nas costas aí dos volantes, né? E que ele pode ser muito importante para fazer o jogo realmente fluir e escapar dessa pressão e que nós possamos correr, né? E aí ter mais e mais chances, como foi feito no jogo da La Liga, certo? Então vamos lá. Aqui agora foi o aquilo que eu vi. Esse aqui é um print da própria partida. A minha ideia não era copiar a, a partida. Eu não sei se essa parte nem vai pro vídeo. Às vezes ela não vai por conta de direito autoral. Mas se for, beleza, ótimo, maravilhoso, né? Tô tentando criar aqui um conteúdo em cima disso. Bom, a gente vai perceber aí como que o time do Barcelona era um time que realmente atraía bastante. Percebe também essa faixa vermelha que eu coloquei na imagem, ah, mostrando a descompactação do time no caso do Valência, né? Que era um time que, diferente do que foi falado por alguns, ah, foi um time que sim subiu para marcar, foi morder, que até surpreendeu, ah, mas que quando subia para marcar deixava muito espaço entre a primeira e a segunda linha, e esse espaço foi muito bem aproveitado pelo Barcelona, a partir de dinâmica de terceiro homem, com apoio do lateral e também com a liberdade do meia, né, no entre linhas, o 10, no caso do Firmino, para fazer a bola andar para frente, que é uma característica que ele tem muito, ele é muito bom nisso, né? Vamos lá. Vamos lá, agora se encaminhando para o final, deixei aqui de novo a escalação para dar fazer um último comentário sobre aquilo que eu espero para o jogo de hoje. E, bom, uma coisa que é importante a gente ficar esperto, ficar bastante ligado aí em relação a isso. As laterais, é óbvio que é só no caso de eu, que dificilmente vai acontecer, de eu cravar a escalação. Mas
as laterais nesse jogo estão diferentes. E isso impacta diretamente no modo como o time constrói. Porque se eu falei anteriormente que o time construía a partir de circulação de bola que chegavam nos laterais, e os laterais faziam as bolas rodarem bem, rodarem rápido para chegar no meio com espaço, hoje as laterais estão um pouco diferentes, né? Que antes a gente tinha Koundé e, e Baldé, que é a dupla titular. Eu fui pensando de novo na preservação dos minutos, fui de Gerard Martin e Eric Garcia, né? O que isso muda? Isso vai basicamente alterar um pouco daquilo que é o eixo, por exemplo, o lado que essa equipe ataca. Então, se anteriormente você tinha a equipe jogando muito pelo lado do Rafinha, por exemplo, nesse jogo de hoje, talvez no lado do Yamal, talvez no jogo de hoje a gente tenha uma equipe que joga muito mais ah, do lado do Rafinha, né? E que isso vai mudar. Basicamente, se fosse há um ano atrás, eu falaria que vai mudar muita coisa, porque o Rafinha era um jogador que era muito de bola no espaço, que não sabia trabalhar muito bem com a bola no pé, mas hoje em dia não mais. Hoje em dia o Rafinha ele evoluiu nesse aspecto do jogo dele, então ele está sabendo jogar com muito mais pausa, está sabendo jogar como um articulador de jogada, tanto que foi até jogado como um 10 por um período, né? Então, ah, eu acredito que esse é um motivo, essa evolução do Rafinha vai abrir caminhos para que a gente não tenha tantos problemas no jogo de hoje, nesse aspecto da circulação da bola e fazer a bola chegar e fazer principalmente a bola entrar nesses corredores laterais, que foi na minha visão o grande mérito do Barcelona no jogo de ida, no jogo de ida não, no jogo do 7, que a gente fez de 7-1, beleza? Muito obrigado por assistir essa análise. Para você que está aí até agora, muito obrigado mesmo. Deixe seu like, seu dislike, seu comentário, seu compartilhamento, qualquer coisa, beleza? Tamo junto, valeu, falou e